Fala, minha gente, estamos chegando. Muito boa tarde, meus amores. Começando o seu Entre Família, querido. Boa tarde para você. Daqui até às 4 da tarde estaremos juntos hoje com essa alegria que você traz pra gente. Verdade. Se prepare aí, viu? Se prepare, porque o programa de hoje vai fazer você que já é casado há bastante tempo voltar no tempo, relembrar bons momentos, ou quem sabe aquele corre-corre, né? Resolvendo coisas do casamento. Aí eu não achei que ia ser tão complicado assim, fazer uma festa e tal, né? Do que a gente vai falar hoje mais? E a gente vai lembrar das famílias que estão cuidando do casamento dos filhos. Isso envolve planejamento financeiro, isso envolve também questões emocionais que precisam ser levadas em conta. Tem muitos pais que estão para se despedir dos filhos. E aí vem a história do ninho vazio, mas não é esse o tema de hoje. Hoje o que a gente quer pensar é sobre o planejamento familiar no que diz respeito ao din-din, porque custa caro. Casar, pastor, virou uma indústria. Eu tô tentando falar isso pra minha filha. Filha, esse negócio é caro cedo, demais. menino. Você tem que ter um tempão pra você juntar dinheiro. Tá cedo, tá cedo. Mas Ela fala, só meu tem filho vai 12 casar, anos. já começa a dar um... Ai, lá Mas vem tem uma você. frase sobre isso que é uma importante pro programa de hoje, que diz assim: ai, se eu soubesse naquela época o que eu sei hoje, né? É verdade. Ah, mas aí, se Tem que meu ter filho vai mudado. casar, né? Você Então, pode o tema é esse, transmitir essas informações. O tema é esse, meu filho vai casar. E aí, você tem filhos que vão casar? Então fica ligado com a gente, porque o programa de hoje promete e promete muito. Inclusive, o casal já está por aqui para daqui a pouquinho eles vão contar pra gente como é que tá sendo aí esses preparativos para o casamento, vão compartilhar alguns desafios. Tá ali, ó, a alguns Sara e o momentos Gabriel. muito especiais aí do casal e mais. Tem uns convidados especial hoje para falar do planejamento financeiro. Planejamento financeiro para o casamento, conforme a Darlide disse, que é caro, e é caro mesmo. E se não fosse, você precisava de um planejamento financeiro da mesma forma, o pastor Toninho, o pastor Antônio Tostes, diretor do Novo Tempo, que é especialista no assunto, vai te ajudar a fazer um bom planejamento financeiro. Não perca isso aí também. E ainda temos o hashtag com Josemara Mais. Jô, o que temos para hoje? Gente, hoje no nosso momento hashtag vou falar de um menino de 13 anos, apenas 13 anos, que ganhou uma medalha de prata em uma Olimpíada Mundial de Matemática, viu? Isso, hein? Incrível, né? Também vou trazer aí dados de uma pesquisa que comprova que unir as finanças, no caso, ajuda a ter um casamento mais feliz. Mas aí vocês já sabem, Coisa né? boa. Os detalhes só no nosso momento hashtag. Legal, Josi. Obrigada, Jô. Então a gente faz uma pausa rápida e já voltamos com você. O seu Entre Família está começando agora. Até já. Olha a gente de novo por aqui na tela da TV Novo Tempo. Que coisa boa estar contigo todas as tardes para esse nosso encontro, para esse nosso bate-papo, para essa nossa troca de ideias e trocas de experiências também, histórias, né? Principalmente Incrível. as suas. É, tem várias. Maravilhosas. As que pode contar e as que não pode, né, pastora? A gente tem um momento hashtag, mas tem um momento inclusive também. Inclusive, é. Inclusive. Inclusive, aí você... Aí eu já até me ajeito aqui. Inclusive, Você sabe eu que me tem ajeito. gente que se conecta justamente com as suas histórias. É porque mesmo, assim, né? é gente da gente, conta como a gente vive. E é muito... A gente conta as nossas histórias também, mas mais econômicos, né? Mais econômicos. Meus amores, tem pergunta do dia, que nós queremos daqui saber como foram os preparativos para o seu casamento. Como foi a sua experiência? Foi fácil, foi difícil, foi caro, foi barato, tinha ou não tinha dinheiro, foi simples, foi super luxuosa? Conta pra gente, queremos Verdade. saber. Inclusive, eu vou contar algumas aqui também, viu? Conta. Mas manda primeiro aí pra gente no nosso WhatsApp as suas experiências. 12983150249 é o WhatsApp para você já participar, interagir com a gente. Você sabe, né? Tem o QR Code do ladinho aqui também para você aproximar a câmera e mandar sua mensagem, sua interação pra gente. Mas Há quem diga que se você pode contar a história, já valeu a experiência. é verdade, né? É É verdade. verdade. Então você tem que colecionar histórias que você pode contar. Se você estiver colecionando histórias que você não pode contar, você tem que rever a sua vida. Verdade. Não, mas deixa eu até falar aqui, ó, que essas histórias até que eu não posso contar, são histórias para não dar ideia para as crianças. Né? Não tem nada de algumas coisas. proibido assim. Não, nada de Mas de vez em proibido. quando Sim. escapa uma. Mas é um cuidado, escapa. De vez em quando escapa uma. O Tem anjo outro- dele tem o quê, pastor? Hã? O seu anjo tem Se afastou burnout. do burnout. burnout. De tanto que correu. Ei, ai, ai. Até hoje, até hoje. Muito bem. O que vem por aí, Aleixo? Olha, eu já chamei hashtags aqui e fui, assim, reprimido, para não dizer assim, aquele bullying, aquela opressão. Então eu vou fazer a chamada do hashtag padrão. Presta atenção, Darleide.
Vem aí, depois da vinheta, o Momento Hashtag. Sempre surpreendendo. Incrível, incrível demais essa semana. Você tá que tá, hein, pastor? Mas essa foi a melhor. Não, Foi meio assim, Globo Repórter, sei lá. Um negócio. É porque tem a sexta linguagem do amor, que é a zoeira com o amigo. Que ela rola aqui, né? Verdade. É o que mais rola Eu por aqui, já não né? sei mais o que fazer sobre a hashtag. Falei versinho, não deu certo. Agora eu vou fazer estilo Sério. hashtag Padrão. com você. É como o pretinho básico. Sempre funciona em Sempre qualquer funciona. ocasião. Vou usar aquela camiseta branca com calça jeans agora, no momento Pronto, hashtag. é isso. Pronto. Lindamente. Arrasou, pastor. Que isso. Mas eu confesso pra você que eu prefiro os versinhos, viu? Ah, Eu é? acho que causou uma emoção maior aqui. Quando a Darlene estiver viajando, eu faço. Gente, Escrevemos já começa aqui o momento hashtag nessa brincadeira total, mas agora vamos falar de assunto sério, viu? Com uma notícia aí ligada à educação. Um mineiro de 13 anos foi convocado para participar de uma Olimpíada Mundial de Matemática na Tailândia. Imagina, com essa idade, já receber um convite assim e ainda levar a medalha de prata na premiação geral, além de um troféu também por ter gabaritado a parte de raciocínio lógico da competição. Incrível, né? Emanuel Lopes é lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, e o interesse pelas competições começou ainda na escola, quando estudava com os professores e escutavam falando sobre a importância aí dessas disputas. Porém, essa paixão pela matemática é compartilhada pela família há gerações. O avô passou do pai para o pai e o pai passou para o Emanuel. Agora o mineiro recebeu outra convocação, dessa vez para Nova York. E claro que nós, brasileiros, ficamos aqui na torcida por outra medalha, quem sabe uma de ouro, né? Com certeza, que incrível, né? Inteligência de geração em geração, Aleixo. E a parte mais impressionante da história é essa. Você tem um avô que é mais que um hobby, né? Uma vocação, uma aptidão que vai sendo transmitida e chegou lá. A gente fala de família, fala muito, mas nunca devemos parar de falar. O que seria esse menino se ele tivesse em outro nível de estrutura? E quando a gente fala dele, nós não falamos só dele, porque o menino de 13 anos, brasileiro, com essa habilidade em matemática, quantas pessoas serão influenciadas com alguém que tenha essas habilidades e que pode desenvolver muita coisa. Isso é Então é uma fundamental. medalha para os pais, para a família, é uma medalha para os professores que se dedicaram também, em algum momento, a dar atenção a essa criança para direcionar o aprendizado dele. Fica uma medalha para Juiz de Fora também, que tem esse Exatamente. garoto levando o nome da cidade. Todos saem ganhando, né, E nessa para esse educação professor, premiada. né, como você disse, né? Que se destaque esse professor que percebeu isso. E que Legal. falou Orgulho da pra importância gente. também de disputas, né? Incentivou o menino a entrar na competição. Agora, se a gente pensasse numa criança com altas habilidades, se for o caso, a notícia não diz nada a respeito disso, pessoas com altas habilidades, elas têm alguma tendência a sofrimento como solidão, incompreensão, porque se sente inadequado na sociedade. Pensa no menino de 13 anos que tem uma alta habilidade aplicada à matemática, numa série em que está ali patinando com a velha tabuada. Se torna monótono, também, né, em muitos momentos. Então tem sofrimentos envolvidos. Quem sabe um dia a gente possa conversar sobre o que envolve a emoção, os sentimentos, o psicológico de alguém com altas habilidades, mas que ele tenha saúde e sucesso cada vez mais. Aí eu fico pensando o que eu estava fazendo quando eu tinha 13 anos. Olha, Depois dessa notícia. O Abinal Conte estava isso comigo. demonstrando várias Inclusive- altas habilidades no... tem histórias aí que eu não posso contar, viu? Como era nessa fase na escola. Manda sua Mas foto. eu era esforçado, viu? Era esforçadinho. Esforçadinho. E se esforcem aí também, viu? Porque vale a pena, né? A gente se esforçar, a gente correr atrás. E ele teve, né, o apoio dos professores, teve apoio ali da família como um todo, que alguns não têm também, mas vale sempre a gente lembrar que a gente pode, com a ajuda de Deus, a gente pode ir longe, a gente pode decolar sempre, dedicação, né? né? Esforço, dedicação, ajuda de Medalha Deus. de prata, campeonato mundial, ir à Tailândia eu não garanto, mas uma nota passar de ano vai. Opa, pelo menos a média vai. Certo. Ju, que temos Mas mais? é maravilhoso, né? Ver esse incentivo, tanto dos professores, também aí dos pais.
e que Emanuel consiga a medalha de ouro, que dê tudo certo e parabéns por todo esse estudo, esse aprendizado, né, buscando cada vez mais. Mas, gente, para finalizar o nosso momento hashtag e já aproveitando o assunto de hoje, de acordo com uma pesquisa nos Estados Unidos, casais que administram suas finanças juntos podem se amar por mais tempo, viu? O estudo garante que os casais que tomam essa decisão brigam menos por dinheiro e se sentem melhor sobre como as despesas domésticas são administradas. De acordo com especialistas, isso pode ser um indício de que a fusão da vida financeira promove maior alinhamento e transparência de metas financeiras, bem como o entendimento comum do casamento. Para chegar a essa conclusão, 230 casais que estavam noivos ou recém-casados na época foram analisados e acompanhados por 2 anos no caso, né? Quando começaram em suas vidas de casados. No momento em que o estudo se iniciou, os casais tinham contas separadas e consentiram aí potencialmente mudar seus arranjos financeiros. Ao todo, 20% dos casais participantes não terminaram o experimento, incluindo uma porcentagem aí significativa daqueles que acabaram se separando por não unirem as contas bancárias. Então, hashtag fica a dica, viu? Unir as finanças pode garantir um casamento mais feliz para você. A gente até falou sobre isso num programa há um tempo atrás, né? Sobre a infidelidade financeira, que pode sim trazer grandes prejuízos para o casamento e até separação. E um dos pontos que eu lembro que foi bem destacado foi que quando tem essa união, né, essa união financeira, o casal ele se une não só financeiramente, mas se une em vários outros aspectos, né, nos sonhos, nos planos. A família como um todo cresce muito, né? Eu imagino o casamento como uma viagem de avião. Para acontecer um desastre, nunca é um erro só. Sempre uma sequência. Como a união financeira gera uma separação. No mínimo, há uma discussão que se abre nisso aí, né? Não somos capazes de trabalhar de maneira assim juntos. E como que essa discussão sobre a possibilidade de unir as contas se os corações foram unidos? Então, essa proposta de eu colocar tudo que eu sou à disposição de alguém, ela não aconteceu de fato, né? E tem mais uma coisa, né? Uma coisa é você unir as finanças. Outra coisa é você saber lidar com elas, né? Porque para unir, senão você une 2 problemas. Essa pesquisa, esse estudo, ele vem colaborar com tudo que já está dito e segundo os dados de quantos casamentos se desfazem por discussões ou por desentendimentos profundos no que diz respeito ao dinheiro da família. Porque muitas vezes o dinheiro, como eu aplico o dinheiro, como administro o dinheiro, está só revelando o distanciamento que tem entre um casal quanto ao que pensa, quanto ao que sente, quanto ao que planeja, quanto ao que espera do futuro. Então isso é revelador. Mas é mais uma vez motivo de a gente lembrar quanto que a gente precisa fazer ajustes em casa. Jô, obrigada por hoje no seu hashtag, viu? Importantíssimo, viu, gente? Eu fico por aqui. Amanhã o Lucas vai estar no hashtag. Então, um beijão pra você e um bom final de semana já aproveitando o gancho, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, valeu, Josi. E o legal é que a gente, falando sobre finanças, a Novo Tempo tem a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia e que trata desse assunto. Inclusive, fala que desde o princípio lá, né, quando Deus uniu homem e mulher, era para unir tudo mesmo, né? A revista fala sobre isso e o autor dessa revista, pastor Antônio Tostes, vai chegar por aqui para poder falar com a gente de uma forma mais completa já sobre esse material e os benefícios, né, que tudo isso traz para a família como um todo. Mas agora, Darleide, pastor Aleixo, vamos conhecer um casal que já está nesses preparativos todos aí para o casamento, coisa que a gente já passou, né? Já queimamos alguns neurônios resolvendo algumas coisas aí. E é o momento de conversar com Sara Rabit, acertei, né? Ela que é repórter, e o Gabriel Marques, editor de vídeo. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Seja bem-vindo, Sara. Seja bem-vinda aqui ao nosso Entre Família, ao nosso espaço. Que prazer recebê-los. E falar um pouquinho desse momento tão gostoso, né? Esse momento tão especial, que é a preparação para o casamento. Que coisa boa, hein? Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo nosso. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando isso com vocês,
porque a intuição, a intenção é ajudar, né? Sim. Ajudar todo mundo que está em casa, a gente está passando por isso, e não das melhores maneiras do conto de fadas, com dinheiro, não é muito bem isso, não. E quando fala em dinheiro, minha gente, aí você vai vendo, né? Vai juntando aqui e ali, vendo como é que é. Ah, o vestido da noiva, o traje do noivo, a festa, os convidados e tal, o local, a decoração. Eu nunca imaginei que flores fossem tão caras. Viu? Quando a gente foi fazer orçamento e tudo. Mas agora, ô Gabriel, conta pra gente. Como é que foi esse pedido de casamento? Né? Porque para ter os preparativos, primeiro vem o pedido, vem o sim da noiva, para a partir daí, pronto, agora vamos preparar tudo. Como é que foi esse pedido de casamento aí? Conta pra gente. Então, foi engraçado, porque na verdade o nosso pedido, ele foi meio que... É muito doido falar isso, né? Mas ele aconteceu depois que a gente já tinha fechado, inclusive, o local do casamento. Sério? Então, assim, foi só pra carimbar, tipo, não, pedi mesmo em casamento. Tava faltando um anelzinho no dedo. Eu falava, cadê meu anel de noivado? Gente, mas não, já tem um local. Eu falei, não, eu quero. Que isso, se adiantaram e se adiantaram bem, né? Mas foi bem natural, assim, pra gente, tipo... A gente viu que tava dando certo, as ideias batiam, a gente conversava muito sobre isso de... como vai ser no futuro? A gente sempre pensou em casar, né, desde o começo do namoro. Então foi natural. Naturalmente aconteceu da gente fechar o lugar e naturalmente aconteceu também do pedido de casamento. Casamento acontecer e tudo Foi mais. algo mais em conjunto, não foi nem aquela surpresa, ele me pediu casamento. Não, foi algo em conjunto mesmo, foi acontecendo naturalmente. Gente, Legal, uma das hein? coisas mais interessantes para mim é ouvir histórias de casais. E isso me chama muito a atenção. Como se conheceram, como começaram a namorar, como pediu em casamento. Gostei disso aí. Mas, segura, vamos ficar mais tempo com vocês durante o programa. Lembrando que o Gabriel hoje, pela manhã, disse assim, não pergunta muito para mim. Que isso, rapaz? Você tem coragem de casar? Não tem coragem de dar uma entrevista? É o Gabriel e a Sarinha com a gente no programa. Vamos fazer uma pausa? A gente já volta com vocês conversando sobre preparativos para o casamento e vida financeira também, incluso no programa de hoje. Até já. De volta por aqui no Entre Família, falando sobre casamento, as despesas, os gastos, nos preparativos ali para o casamento. E você, lembrou de muita coisa aí em casa também, né? Quem sabe até pegou aquele álbum de fotos já empoeiradinho, bateu aquela poeira de cima para rever e relembrar bons momentos aí também? Legal, né? É o momento para isso também, aproveitar e relembrar esses bons momentos do casamento, alguns perrengues que passam também. E falando em perrengues, né? A gente está recebendo aqui a Sara e o Gabriel, que estão nesses preparativos todos para o casamento. Agora, deixa eu perguntar para vocês, pensando já, né, em todos os preparativos, o que vai gastar aqui e ali, vocês já, desde o começo, já tinham todo o dinheiro para poder fazer o casamento, né? Como Quem todo dera, hein? casal, né? Ai, seria o sonho. Inclusive, a gente está no processo, a gente vai casar em novembro desse ano agora de 2024 e ainda estamos no processo de juntar dinheiro, Abinal. Ó, que tal a gente pegar já algumas dicas? Porque quem está com a gente por aqui, pastor Aleixo já vai chamar, viu? Alguém muito especial que, inclusive, preparou uma revista para dar algumas dicas importantíssimas para todas as famílias. Para quem vai casar, para quem está casado, para quem ainda nem pensou em casar. Bora lá, e aí, pastor Aleixo? Abinal, você sabe que quando eu faço casamento, a coisa que eu sempre falo é o que falaram para mim. Se você não sabe, seja humilde e pergunte. Pergunte. E acho que a gente vai fazer agora, porque você ter uma ideia de organização financeira vai te livrar de tantos problemas e vai fazer com que seu sonho fique, obviamente, mais perto e realizável. Nós vamos receber aqui, conforme prometemos, o pastor Toninho, que sabe falar do assunto. Pastor Toninho, chega aqui. Muito bom recebê-lo aqui no Entre Família, viu? Prazer, tudo bem, Darleide? Tudo bem, pastor, tarde, seja pastor. bem-vindo. Sara, Gabriel, bom ter vocês aqui, né? Estar com vocês aqui, um prazer voltar aqui no Entre Família. Muito obrigada. Nós vamos pastor. quebrar nosso sigilo bancário aqui e falar, pastor, resolve pra gente, por favor. Não tenho uma fórmula mágica, mas existem conselhos para resolver os problemas, viu? Que são bons, né? Pronto, E isso qual o aí. primeiro conselho para quem está planejando o casamento? Para a família e para o casal? Olha, o primeiro conselho da Leide é sempre colocar no papel qual é a expectativa em relação ao casamento e qual o custo dessa expectativa. Porque, às vezes, o casal marca a data do casamento, envia aquela mensagem, olha, separe a data, se organizem, e depois é que eles vão fazer as contas. E aí eles podem ter uma surpresa muito grande, que essa expectativa, esse sonho da cerimônia do casamento, pode estar muito acima da realidade do casal.
Então, primeiro, o que nós queremos para o nosso casamento? Quantas pessoas nós queremos que venham ao casamento? Qual é o custo do nosso sonho? Determinou esse custo? Aí depois é que determina a data do casamento, para que eles tenham tempo de se preparar, economizar os recursos necessários para que o casamento aconteça e depois do casamento não tenham contas para pagar. Resumindo, é o famoso não dê um passo maior que a perna? Exatamente. É isso aí. Isso já revelaria um dos erros mais cometidos? Qual é a sua percepção? Erra-se nesse ponto, por isso esse é o primeiro conselho? Eu digo que o grande problema deste sonho da cerimônia nupcial, e não tem nada de errado, né, em se organizar uma festa, porque é um momento único, né? É uma grande celebração. Então, nós queremos ter os amigos familiares, então não há nenhum problema. O grande problema é quando o casal fica endividado por conta da cerimônia do casamento. E eles começam a dar os primeiros passos, tendo que realizar sacrifícios, e muitas vezes essa dívida ela vai crescendo por conta dos juros, né, daquilo que é das fontes de financiamento que eles tomaram, e esse início de casamento com desequilíbrio financeiro pode afetar a relação matrimonial. Então, é importante que a organização seja feita para que os primeiros passos na vida de casado sejam passos construtivos, felizes, alegres, também no aspecto financeiro. Pastor, uma pergunta que é muito comum. Quando as pessoas vão começar a fazer um empreendimento, geralmente elas não têm experiência é um evento, né? E nem todo mundo tem uma experiência em promover um evento. Ela pode até saber o que fazer, mas tem dificuldade no como. Uma delas é como eles se organizam juntos. Que conselho o senhor dá para quem vai agora juntar duas cabeças, ou às vezes mais? Como é esse processo? Eu digo, pastor Robson, que o casal precisa fazer aquilo que eu chamo de um alinhamento de expectativas. Por quê? Às vezes acontece mais com a moça do que o rapaz. A moça está na casa dos pais, que tem a vida toda estruturada, já tem a casa própria, tem uma renda passiva, tem uma estrutura familiar e proporcionam para a filha um conforto que aquele jovem noivo, vai ser o seu esposo, talvez não tenha condição de dar aquilo que os pais dão. Então, o que eles devem fazer? Primeira coisa, vamos sentar e vamos fazer as contas. Quanto que eu ganho? Qual é a minha renda líquida? Qual é a sua renda líquida? Então, esta é a renda que nós vamos ter que viver a vida de casados. Com essa renda, qual o aluguel que nós podemos pagar? Onde nós queremos morar? Será que naquele condomínio, com todos aqueles recursos? Ou talvez tenhamos que ir para um lugar mais simples? Quantas vezes queremos sair para comer com os amigos? Dá para ter um carro? Não dá para ter um carro? Qual é o padrão de vida que nós teremos? Esse padrão de vida tem que ser determinado não por aquilo que eles querem na vida de casado, mas por aquilo que eles podem. Agora, eles só vão chegar a essa conclusão se eles sentarem, dialogarem e conversarem e determinar esse padrão de vida, para que quando iniciarem a vida dois, não comecem a vida, como nós mencionamos aqui, endividados, e também não dependam dos pais. É importante que haja essa independência dos pais, que eles possam sobreviver, manter o padrão de vida com aquilo que eles ganham. Lembrando que esses conselhos precisam ser levados em conta porque tem a expectativa para o social. Muito da noiva, do casal, quer fazer uma festa para fora, quer fazer uma festa para atender o que socialmente se espera e que está vinculado a ser uma indústria que vende caro e a gente quer esse sonho materializado, mas falta o din-din. E por que isso precisa ser considerado com tanto respeito? Porque nós, numa vida de casado, principalmente começando, nós temos outras demandas da convivência, de duas personalidades diferentes que agora estão num outro momento de viver debaixo do teto e não vai poder correr para a casa da mamãe e do papai dizendo, me ajuda, vem para cá que eu quero te dar uma sugestão também de cuidado, não somente com as palavras ditas aqui, mas o que você pode ter em casa para estudar sobre vida financeira. Evitar problemas, saber semear para colher melhor, saber planejar, fazer as contas. Do alicerce do seu relacionamento depende muito de como você administra o seu dinheiro. Duas pessoas diferentes, talvez a educação financeira de uma família tenha sido diferente da outra, uma família mais econômica, com reservas, com cuidado e planejamento, uma outra família que, deixa a vida me levar, o que tiver para viver hoje, vamos viver, sem contar muito com poupança, com crédito, com dívidas.
como é que vai fazer para unir duas pessoas de duas famílias tão diferentes? Enfim, como é que a gente pensa família feliz se a gente não cuida do dinheiro, por exemplo? Então, nós queremos oferecer para você justamente a revista que tem sido um sucesso na vida de muita gente, Educação Financeira à Luz da Bíblia, escrita pelo pastor Antônio Tostes, que tem uma vida como administrador e como financeiro e vai certamente fazer a diferença para você e para sua família. Pede agora, tem lições assim riquíssimas, à luz da Bíblia. E é verdade, a Bíblia fala muito de dinheiro. Nos evangelhos, Jesus muitas vezes usou dinheiro, moeda, para ensinar muito para mim e para você. Entre em contato com a gente agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. Garanto para você, vai resolver muitos problemas na sua vida. Inclusive, tá endividado? Tá devendo muito? Aqui tem lições que vão te ajudar a saber organizar melhor a vida e pagar as suas dívidas. Acredite nisso, buscando muita sabedoria. 12 21 27 31 21. Muito bem, Darleide, é muito interessante a gente pensar nisso, né? É importante, né, pastor? A gente tem que usar a sabedoria para resolver problemas. Sim. Mas mais ainda para evitar que esses problemas fiquem gastando a gente. Um casamento, ele, em algumas circunstâncias, os dois estão participando mais ativamente da organização, mas os pais também estão. Eu queria que você respondesse duas perguntas. O que os pais podem fazer para ajudar financeiramente e o que eles não devem fazer de jeito nenhum? Ótima pergunta, né? Porque eu sou pai, tenho uma filha, hoje está adulta, e de vez em quando eu dou uma ajuda para ela e faço com prazer e alegria. Mas eu fico feliz em saber que ela não depende da minha ajuda. Então não há nenhum problema dos pais ajudarem os filhos durante a vida de casados, dando um presente, às vezes patrocinando uma viagem juntos, o pai pode, convida o filho, não há nenhum problema. Mas o dia a dia do casal é importante que os pais não interfiram na questão financeira. O que eles podem fazer para ajudar? Primeiro, dar um bom exemplo. Segundo, ensinar conceitos de educação financeira. Pode ser que um filho tenha mais habilidade, o outro tenha um pouco mais de dificuldade. Os pais têm que ter essa percepção e ajudar aquele filho que talvez seja um pouco mais consumista, para que ele entenda o valor do dinheiro, que existem limites para que o filho, durante a sua vida, ele entenda que não dá para ter tudo aquilo que a gente quer. Ou seja, ele já começou a ajudar quando o filho nasceu. Então. Exatamente. Uma outra ajuda que os pais podem dar, inclusive para a cerimônia do casamento, é fazer uma reserva financeira para isto. Pode ser feita no nome deles, eles fazem uma reserva e já sabe, os filhos vão casar e nós vamos ajudar na cerimônia do casamento para que eles possam realizar os sonhos deles e não se endividarem. Faça uma reserva. Outros pais já fazem essa reserva no nome do próprio filho. Abre uma conta e ali já vai fazendo os investimentos, obviamente em renda fixa, né, de longo prazo, para que essa reserva ela possa ser protegida, ela possa crescer e possa ajudar o filho no momento de uma faculdade e, no caso que estamos falando aqui do casamento, ajudar na realização deste grande sonho que é a cerimônia do casamento. Eu só quero lembrar Os pais que a podem reserva, fazer muito. Eu só quero lembrar que a reserva dos pais da noiva precisa ser maior. Ainda culturalmente, os pais da noiva gastam mais. Fica a dica. Eu sou mãe de menina e sei que foi assim. Você tem duas meninas, hein, Aleixo? Breve Jesus voltará. Como é que está por aí, Sarinha? Vamos jogar ali para o casal. Sarinha, a reserva financeira da sua família Gabriel, você se saiu melhor, hein? Olha, no nosso caso, a situação é complicada dos dois lados. Então, é a gente por a gente mesmo e os nossos pais estão fazendo tudo que eles podem para ajudar, né, a realização desse sonho. Mas não adianta também eles ajudarem a gente e complicar a vida financeira particular deles. Então, a gente, hora nenhuma, está contando com isso. Eles ajudam constantemente a gente com alguns detalhes que vocês vão acompanhar já já. Mas a gente está sempre... desde o início, a gente se organizou. Inclusive, a gente fechou o local antes do pedido oficial por conta de dinheiro. A gente, se a gente fechar agora, a gente vai conseguir parcelar ao longo do tempo e pagar tudo antes de casar. Então, essa é a nossa ideia, não ter dívida nenhuma depois, porque sabemos que são muitas coisas para ajustar num casamento. E ainda vai ficar preocupado em pagar
dívidas, parcelas altas. A gente não quer isso de jeito nenhum, né, amor? Perfeito. Inclusive, daqui a pouco, a gente vai conversar um pouquinho mais com eles sobre o que eles estão fazendo, o que os pais estão fazendo para ajudá-los também a levantar recursos para o casamento. Agora eu trago aqui para o pastor Toninho uma questão também, né? Porque nem sempre os filhos têm em casa aquela orientação financeira, né? Tem alguns pais que sim, que já vai explicando para os filhos, vai ensinando, já entra no casamento tendo toda a orientação financeira que precisa, mas boa parte dos casos acredito que não, né? E agora, pastor, como é que faz para o casal ter essa organização financeira que não tinham, não viam em casa, talvez entra no casamento já com algumas dívidas e tal. Quais são os passos ali para quem talvez acabou de casar ou não casou ainda, mas está se preparando e já viu que tem algumas dívidas, algumas contas ali, não se programaram direito. E agora? Abinal, é importante nós entendermos de que tudo tem que ser feito com planejamento. A primeira ferramenta, que também é uma ferramenta de planejamento, é o orçamento. Então, é importante que o casal ele conheça a renda. E eu digo isso porque os assalariados é fácil identificar a renda, é o que é acreditado no banco todos os meses. Mas existem muitos autônomos que têm uma renda, a gente diz assim, sazonal, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Então, é importante que o casal, os que trabalham, eles tenham ideia de qual é a renda média da família. Depois, também precisa conhecer também a despesa. E muitos vão gastando quando tem dinheiro no banco, e aí quando acaba para de gastar, e não sabe exatamente onde está indo cada centavo do salário. Esse é um erro gravíssimo. Então, é importante fazer esse diagnóstico na vida financeira. Tem que planilhar, tem que identificar quanto ganha, identificar quanto gasta. E, se necessário for, fazer um apontamento dessas despesas durante 1, 2, 3 meses, para saber realmente, como eu disse aqui, onde está indo cada centavo da renda. E é importante que, dentro dessa relação conjugal, o casal tenha a consciência de que eles não podem gastar tudo que recebe. E também não pode gastar antes de receber, não se endividar e deixar sobrar um pouco. Esta sobra será necessária para se formar a reserva, para cobrir os imprevistos e importantíssimo para a realização dos sonhos. Então, é importante que, nós temos uma motivação nessa gestão financeira de que o casal tenha um sonho, seja de curto prazo, pequeno, de médio prazo, de longo prazo, porque quando nós temos um sonho, a gente se disciplina a economizar para realizar aqueles sonhos. E precisam ser sonhos que sejam realizáveis, sonhos pequenos de curto prazo, porque quando a gente concretiza um sonho, a gente se sente motivado a acreditar que podemos realizar os sonhos maiores. Então, eu diria que, basicamente, a gestão financeira passa por estes passos, né? Conhecer quanto ganha, quanto gasta, não gastar tudo que recebe, não gastar antes de receber e formar uma reserva que será garantia para o crescimento patrimonial da família. Agora, antes de casar, durante o casamento, está com dificuldade, busque ajuda, né? Está aí a revista Educação Financeira, existem bons livros de educação financeira. É importante que o casal dedique tempo a estudar sobre esse tema. Posso dar outra dica importantíssima? Deve. Que é possível que dentro do casamento um tenha mais habilidade para lidar com dinheiro. Então, não existe nenhum problema de ser, por exemplo, como lá em casa, eu controle o cartão de crédito, eu confiro o extrato do cartão de crédito, eu faço a declaração de imposto de renda, eu guardo os recibos, guardo as notas, eu cuido da gestão financeira. Mas as decisões são tomadas conjuntamente, as grandes e as pequenas. Então, não importa se um dos cônjuges tem habilidade de administrar o dinheiro e faça a administração, mas as decisões de consumo, de despesas, aonde vai, aonde não vai, como vai gastar, isso tem que ser tomado conjuntamente. É importante que a gestão financeira seja compartilhada. Sempre tem uma questão ao se falar de reserva, pastor, que assim, eu ganho pouco. Pessoas que ganham pouco, elas pensam que fazer reserva é para quem tem muito. Como é que se instrui, como é que se habilita a fazer reserva, mesmo tendo um salário pequeno, frente aos gastos da vida? Muitas vezes, Daleide, as pessoas subestimam essa reserva. Ah, eu ganho tão pouco, vai sobrar só R$10, R$20. Isso é muito pouco, não vai fazer diferença, mas faz diferença. Porque quando a gente acostuma a fazer uma reserva, mesmo que seja pequena, e a gente vê aquele valor crescendo todos os meses, aí vem a matemática dos juros compostos trabalhando a nosso favor,
a gente vai se motivando. A grande diferença de quem tem muito, quem tem pouco, é porque quem acha que tem pouco, o pouco que sobra não vai fazer diferença, mas faz diferença sim, Darleide. Então é importante que aqueles que ganham pouco entendam que dá para separar alguma coisa. Eu sei que a vida está difícil, as despesas são altas, não é fácil sustentar a família, mas com um pouco de esforço dá sim para fazer uma reserva. Ou seja, guarde R$1, sim, mas guarde. Exatamente, eu deixo uma dica adicional, né? Por que não fazer uma atividade extra? Quem sabe alguém que pode receber um pet de um amigo que vai viajar em casa e cuidar daquele pet para ter uma renda extra e dedicar essa renda extra para a reserva. Por que alguém que toca um instrumento não dá aula particular? Por que alguém que não vai trabalhar no final de semana cuidando de um idoso, né, de um amigo, dando alguma assistência? Então, essas pessoas que ganham pouco no salário, por que não pensar em dedicar parte das férias, algum feriado, para uma atividade adicional, usando a habilidade que ele tem, oferecendo-se para prestar um serviço? E dedique essa renda extra para a reserva. Ah, no dia a dia não dá. Mas por que não fazer um esforço e dedicar esse esforço adicional a começar a fazer a reserva? Obrigada, pastor. Abinal. Muito bem, eu até aproveito para perguntar aqui para os nossos amigos. Pastor Toninho até colocou um dos pontos falando sobre, às vezes, sacrificar uma saída com os amigos, talvez aquele passeio, né? Queria tanto fazer, mas vamos deixar para segurar esse dinheirinho. Vocês têm sacrificado alguma coisa nesse momento em prol dessa causa grande? Ah, bastante, né? Sim. É normal. Tipo, quando você coloca as contas do casamento, é igual o pastor Toninho falou. Você tem que ver o tamanho do seu sonho. E quando você faz isso, você consegue saber se você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, é claro que se você está guardando mais dinheiro do que o normal, que é o nosso caso por conta do objetivo, você vai ter que tirar de algumas coisas. E aí vem os gastos menores, né? Às vezes você sai 4 vezes no mês para comer com os amigos, todas as semanas. Você vai uma vez só. E aí como ele disse também, vai sobrando 50, 100, mais 50 ali, no fim, quando você vê, tipo, deu um valor legal para você guardar no fim do mês. E ele tem uma noiva que sonha bastante. Ah, é? Ele tem uma noiva que sempre teve aquele sonho de casar e depois comer alguma coisa ali com quem ama. E eu sempre sonhei isso desde criança. E aí, quando a gente já começou a falar de casamento, eu falei, eu quero uma festinha, quero poder comemorar ali com meus familiares, com os amigos. E aí, a gente foi colocar na ponta do lápis e realmente é muito, muito, muito caro. Vocês não imaginavam antes? É impossível, não vai ter festinha mesmo não, vai ser só o civil e o religioso. Só que a gente teve uma ideia, na verdade não foi a gente, foi amigos nossos que fizeram a mesma coisa e nos indicaram e foi assim, a salvação. Segura aí. Que é outra coisa, é outra coisa. Não, mas pode ser outra coisa mesmo, porque quem está em casa ficou curioso para saber. Ah, eu vou casar também, eu quero casar e agora eu quero pegar essas dicas. Então, ó, segura aí essas dicas, porque eu quero falar agora de um filho que está crescidinho, já alcançou maioridade, 18 anos, já ajuda nas despesas da casa. Sabe de quem eu estou falando? Anjos da Esperança, 18 anos, é a maioridade do Anjos da Esperança, esse projeto incrível que tem abençoado a vida de tantas e tantas pessoas. Por quê? Abinal, quem são os Anjos da Esperança? O que é esse projeto Anjos da Esperança? A Rede Novo Tempo como um todo, ela é uma empresa que não tem fins lucrativos e nós dependemos de doações. Foi um voto feito pela Rede Novo Tempo de Comunicação de não ter vendas de publicidades, né, na nossa programação. Nós decidimos usar toda a programação da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, da web, para falar da nossa grande esperança, falar de Jesus, levar mensagem de transformação para os lares, levar mensagem de esperança para tantos corações angustiados, usar toda a programação para isso. Mas é claro que para manter uma rede como essa, os custos são altos e nós temos apoiadores, nós temos mensageiros, que nós chamamos de Anjos da Esperança, que são pessoas que abraçam essa causa junto com a gente, fazem as suas doações e assim como no casamento, é um pouquinho, vai juntando e você consegue então ter aquele valor que você tanto precisa. Assim funciona aqui no Anjos da Esperança também. É um pouquinho que um doa, que outra pessoa doa em cada canto do Brasil e assim a gente vai conseguindo manter a Rede Novo Tempo de Comunicação
graças a você, Anjo da Esperança. E você que ainda não faz parte desse ministério, junte-se a nós, nos ajude a levar essa esperança para mais lares, para mais corações também, para mais famílias, né? Seja o Anjo da Esperança fazendo a sua doação agora mesmo, através do Pix que aparece aqui ó, na sua tela. Olha aí, ó, chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E o legal é que você fazendo a sua doação nesse mês, você se tornando o Anjo da Esperança, você, nesse mês de aniversário, né? Você ganha um bottom lindo demais para você colecionar. E quem já é Anjo da Esperança? Faz aquela doação extra de presente e você recebe esse bottom também, tá bom? anjos@novotempo.com. É o tempo da gente fazer aquele intervalo, você já vai no aplicativo do seu banco, abre, faz a sua doação de qualquer valor. Aproveita o intervalo para isso, tá? E daqui a pouquinho a gente já volta com essas dicas que a Sara e o Gabriel vão trazer para a gente também, que você pode usar aí para os seus filhos, no seu casamento, tá bom? A gente volta já. Conversa de família, não é, gente? Os filhos crescem, casam e antes de casar tem muita coisa envolvida e esse é o tema de hoje. Seus filhos vão casar? Vocês que estão me ouvindo aí, estão nos preparativos para o casamento? Eu espero que hoje, com as dicas, sugestões, exemplo, vida prática, também auxilie você a ter novas ideias. E a gente vai conversar agora com uma mãe da noiva, a mãe da Sara, que está aqui com a gente, né, Aleixo? Sim, a gente ouviu a Sara, nós ouvimos o Gabriel também, mas meu filho vai casar, minha filha vai casar. Então a gente precisa falar com alguém que vai falar nesses termos. A Flávia Rabiti. Seja muito bem-vinda, que bom ter você conosco aqui de novo do Entre Família. Boa tarde para todos, boa tarde, pastor Aleixo, Darleide, Binal, pastor Toninho. É bom estar aqui. Sarinha, Gabriel. Não, aí a gente olha para o telão, aí vê a Sarinha lá e a Sarinha aqui, porque são parecidíssimas, né? Parecidas. Lindíssimas. O E aí, sorriso, mãe, igual. sorriso igualzinho, sorriu é a Sara. Mãe, como é que tá aí esse coração de mãe, preparando a filha, ou se preparando junto com a filha para esse momento especial? E o que como família, vocês têm feito em prol do casamento? Ah, é uma emoção grande, né? Minha única filha, eu falo assim que eu tive uma menina, uma filha, agora eu tenho também um filho, o Gabriel. Considero ele muito como Gabriel. Que moral que ele tá com a sogra, hein? Ah, sou apaixonada nele. Então, quando começou a história de falar, né? Vamos nos casar, e eu pensei assim, puxa vida, a gente tem que ajudar, né? Ganho um pouco, ganho um pouquinho mais de um salário mínimo. Falei assim, gente, o que eu vou fazer para ajudar esses dois? Tem que ajudar, né? Aí me veio a ideia que eu tinha uns ouros guardados, joias que a gente não usa mais. Eu falei assim, gente, eu vou vender essa joia e dar de presente para eles. E cheguei a comentar isso com um amigo também. Ele falou assim, eu tenho uma aliança também, que ele viu. Eu falei, eu te dou aliança também. Aí nós fizemos. Eu vendi, né? Procurei saber quem dava mais, que eu até brinquei aqui em Juiz de Fora, que uns davam um pouquinho. Eu falei, não vou vender não. Aí até eu cheguei um que me deu um valorzinho razoável. Aí eu presenteei para eles. Foi uma das formas de poder começar a ajudá-los, né? Porque a gente, como pai, fica preocupado. Sabe que realmente a gente já foi debatido aí no programa que é difícil, é caro, e a gente não ter condições de poder ajudar, assim, bastante com a quantia. Então, assim, tudo que a gente puder fazer, a gente está fazendo e está podendo ajudar um pouquinho, mas a gente está ajudando. Que bonitinho. E esse sentimento, né? Um sentimento tão bom que eu vejo aqui, até nos olhinhos deles, brilhando muito aqui ao ver, né? E esse sentimento de mãe, poder contribuir, né, para o casamento da filha e do novo filho agora também, né? Como é que é esse sentimento, coraçãozinho de mãe, de gratidão, como é que fica? É o amor, né? Eu sempre falo, o amor é tudo que... Para filho, a gente faz tudo. Entende, né? Agora, tem às vezes as pessoas também, não é só eles deixam de passear, não, tá? A mãe também. Eles falam assim, vamos passear, vamos fazer isso. Eu brinco assim, gente, na minha testa está escrito casamento Sarinha e Gabriel. Então, a gente deixa, pensa, né, para ajudar um pouquinho sempre e nos preparar também para poder irmos para Jacareí, né? Sou de Juiz de Fora, então também tem esse gasto também nosso do vestido, tem que estar bonita para eles, né? Aí isso tudo também, acho que envolve a família toda. E é um sentimento de gratidão e de agradecer a Deus que a minha filha e o Gabriel estão se casando, vão construir uma família bonita,
Os dois sempre também estão colocando a vida deles abaixo de Deus. Isso é muito importante. Hoje eu vi um momento muito bonitinho enquanto a gente se organizava para vir para cá, a Sarinha compartilhando da procura pela geladeira, que pesquisou, que viu o melhor preço, e eu ali só ouvindo e pensando que lindo, né, esse preparativo, essa busca, e pensando na economia, uma geladeira que ela quer, mas no valor que ela pode. Parabéns. E eu ainda ganhei, você acredita? Sério? E as minhas se juntaram, a minha geladeira estragou essa semana passada, e eu, e agora? Então não tem vai- dinheiro para consertar a Então, geladeira. antecipado, Aí geladeira E aí eu nova. sou muito próxima das minhas tias, eu falei, tia, vou te fazer uma pergunta, mas pode ser sincera, do mesmo jeito que eu tô sendo sincera. Você conseguiria adiantar o presente que vocês já iam dar à geladeira? Aí ela, sim. Aí eu, ai, Deus, muito obrigada. Muito Os bom. milagres vão acontecendo ao longo do percurso. Família toda envolvida, né, Valeixo? Não, é demais isso aí, muito legal. Flávia, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui do coração. Que conselho você daria para uma outra mãe que está passando a mesma circunstância que você? Vocês estão muito próximos já, então já tem muitas lições e uma história de sucesso, né? Se você pudesse aí, resumidamente, falar assim, olha, eu tenho essa dica de ouro, que dica você daria? A dica já foi falada aí, é o diálogo. Primeiro, os dois sentarem com a família e falar, a gente tem esse plano, a gente tem esse sonho, e perguntar realmente o que se pode ajudar. E deixar um canal aberto para a família também realmente poder sempre estar perguntando como está precisando, que vocês precisam, o que a gente pode ajudar. Uns podem ajudar com muito, outros podem ajudar com pouco. E um pouquinho em pouquinho, o sonho acontece. A organização, igual foi falado, colocar no papel tudo direitinho, acontece. Então, assim, e Deus também dá sabedoria, vai mostrando para você qual que é um outro jeito fácil de você conseguir. E Deus consegue e nos ajuda. Esse é o maior conselho que eu dou, é o diálogo e ter a liberdade entre família de poder estar ajudando os dois. Muito bem, obrigada, viu? Por sua participação aqui tão simpática. Deus te abençoe, Flávia. Espero ver fotos dessa mãe linda, maravilhosa, com um vestido incrível para combinar, para ornar com esse casamento. Beijo para você, amada. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo para todo mundo. Porque a noiva certamente vai estar ainda mais bela, né? Certamente, Gabriel, você vai ficar assim, ó, chocado. Aguarde. Todo mundo Será fica que vai olhando. chorar? Não, é bem isso, Será? né? Quando a Vai noiva rir? entra, os olhares, claro, primeiro vão para a noiva e já em seguida para o noivo. Deixa eu ver a cara do noivo. E aí aquela reação, né? Lágrimas às vezes. No bolão, o Gabriel está cotado para ser o primeiro a chorar. Ah, Essa é? foi minha aposta. O Gabriel vai chorar é? logo no começo, assim. Vai chorar com os Pastora Leite convidados. vai Gabriel. casar a gente, acredita? Pois é, né? Pastor Aleixo que vai ter a honra de fazer o Não, casamento agora dos que a dois. Sara entrar, eu vou estar aqui, ó, segurando o Gabriel. Gabriel, se você se bambear as pernas, eu tô aqui. Não cai, não cai. Mas olha, uma das... Até a gente foi para o intervalo, eu pedi para vocês segurarem, né? Segura aí essa dica de ouro, né? Essas dicas, porque eles vão trazer algumas dicas aqui do que eles estão fazendo. Você entendeu aí de casa, né? Eles decidiram se casar, né? Foi até algo natural que foi acontecendo ali. Veio, inclusive, a primeira... antes do pedido de casamento, já conseguiram o espaço, né? O espaço ali para poder fazer o casamento. E agora, eles foram vendo que os gastos são altos para fazer o casamento. E aí, agora, a gente não tem condições financeiras, mas a gente quer fazer. A Sara, né, como comentou, sonhadora, né? Eu quero, sonho com esse dia. E agora, o que vocês têm feito e até o que vocês aderiram para a festa do casamento para que fosse tudo do jeito que você sonhou? Sara, você e o Gabriel também. Qual foi a nossa primeira ideia, amor? Conta aí. Vai lá, pode ir. Já viram quem é a faladeira daqui da história, né? A nossa primeira ideia foi, através de amigos que contaram pra gente, fazer o casamento por adesão. Eu nunca tinha ouvido falar disso até ir no casamento desses meus amigos. E assim, a sonhadora aqui não queria casamento por adesão. Queria realmente pagar pra todo mundo. Mas eu já sabia que os preços eram muito altos, mas eram mais altos do que a gente imaginava. O que é casamento por adesão, a festa por adesão? O casamento por adesão é um casamento basicamente que cada um paga o seu buffet. Então, no nosso caso, a gente contratou um local. Então, as pessoas elas vão pagar pra gente um mês ali, 2 meses antes.
e a gente repassa pro buffet normalmente. Algumas pessoas fazem isso com restaurantes, em outros tipos de locais. No nosso caso, vai ser realmente no buffet, que é o local também da cerimônia. E aí as pessoas vão pagar pra gente. E eu fiquei, nossa, vou ter que cobrar, né? Que coisa chata. Mas aí uma amiga minha falou assim, Sarinha, todo mundo conhece a história de vocês. Todo mundo sabe o tanto que vocês batalharam, tanto na faculdade, quanto na infância, tanto você quanto o Gabriel. Se fosse de um jeito diferente, ia ser até estranho. Você tá esbanjando uma coisa que não existe e que depois ia prejudicar o casamento de vocês. Então, essa foi o primeiro jeito que a gente decidiu e que tem dado muito certo. As pessoas acham diferente, perguntam o que é, mas falam, nossa, realmente, ótima ideia, super moderno. E a gente está animado. Agora, aquele peso que eu não queria, já tô, não é isso mesmo, eu sei que é Deus conduzindo. Com certeza. E quem vai ao casamento, né, Sara, são os amigos. Sim. Amigos que estão juntos nessa fase nova de vocês. Então, achou estranho? Ai, nada a ver, casamento, pagar adesão. Já é um alerta. Isso é amizade, isso é suporte emocional, é suporte para a vida, é rede de apoio, né, para ver vocês felizes vivendo esse casamento e que há de continuar feliz, como tem sido até aqui no relacionamento de vocês. Agora a gente quer saber da participação do pai, do Gabriel, Isso. que também pensou no modo de como eu vou ajudar meu filho a casar com um dinheirinho que pague ou que ajude a pagar esse sonho. Eu estou vendo ali um pão sobre a mesa que tem a ver com o seu pai. E o cheiro eu peço desse para o pão tá Gabriel já sensacional. contar um pouco, a gente chama o VT, produção, porque esse pão tem história para contar. E eu quero comer. Então roda o VT. Então, esse pão é assim, eu fazia para minha esposa, porque minha esposa não pode tomar leite e uma outras coisas, então eu fazia esse pão, e esse pão é um pão que vocês comem em padaria, as pessoas comem em padaria, pão francês. Eu dou uma melhoradinha nele, e aí um dia a Sara veio tomar café em casa, e ela comeu o pão e disse, nossa, eu amei esse pão, tal, faz pra gente, para ajudar a gente no casamento. Aí eu vendo lá na TV Novo Tempo. Eu disse, será que vai dar certo isso? Eu posso te ajudar. E aí eu comecei a fazer. Agora a Sarinha leva e tá vendendo, parece que tem gente que tá gostando, mas é o pão mais simples que tem. É água e sal e açúcar. E para quem não pode tomar leite, essas coisas, é bom. E o que motivou eu também a fazer isso, que eu estava aposentado, não fazia mais nada há uns 3 anos, me aposentei como padeiro, e que motivou eu porque, assim, era algo que eu podia me distrair e tal, e comecei a fazer para ela e para eles, né? E é isso. Aí tem vezes que eu falo, não pega muito, que senão eu vou ter que trabalhar de novo. E é isso. Faço com o maior prazer e a vida inteira fiz pão, Deus me abençoou, nunca fiz um curso, nunca fiz nada, mas trabalhei 35 anos nessa profissão, ganhei minha vida nisso, tudo que tem através disso, e sou muito grato a Deus, porque Ele é que me deu isso. Valeu! Não, e Especial. ele falou, eu não sei se o pessoal está gostando. Gente, é o que a gente ouve falar pelos corredores, pelo departamento ali que a gente trabalha principalmente, né, Sara? O pessoal falando, meu, esse pão aqui mesmo, né? A equipe veio mas falando aqui. Eu preciso me manifestar. Ela é ótima jornalista, o Gabriel, um incrível profissional, mas de marketing precisa melhorar. Porque eu não sabia desse pão. E eu amo pão. E cadê o pão do seu Dalene, Homero? você quer saber desse pão? Parabéns, A Homero. pessoa não socializa e quer colocar a culpa no marketing. Opa! Aí, Produção, eu já quero ir lá Todo comer. mundo conhece o pão. Eu conheço, eu como esse o pão. que dizer, né? Ó, deixa eu dizer, Dalene, que até quando eu trabalhava na rádio, não estava naquele andar, eu já via pãozinho pra lá e pra cá, viu? Ô, Gabriel, não chega pra perto. separa um pra mim que eu vou comprar um pra dar de presente pra Darlene. Eba! Dalene, chega Vou pra separar cá. 2, então, pra sua esposa e um pra Darlene, tá? Boa, Sim, boa. sim. Vou virar marqueteira agora, Não, vou levar. Darlene. Hoje você trouxe, né? Calme. Trouxe hoje. Não, eu tava vendo aqui se eu tenho dinheiro pra cumprir minha promessa. Tem até o casamento Para que eu vou pra comprar pagar, pra né, Darlene, pastora? depois eu pago, viu? Marca Vocês aí na ficam caderneta. enrolando, Ó, mas Já cadê? pega aí, Darlene. Chega mais, ó. Tem até uma geleinha aqui, ó. Que Olha, eu isso. confesso que eu gosto desse pão puro, assim, ó. Eu sou Purinho? apaixonada Aqui, nele. ó. Pastor Aleixo, cadê o pastor Aleixo? Pode pegar aí, pastor Aleixo. Seu Quer com geleia, Homero. sem geleia? Pega mais aí. Aqui, É que dá a pra ele, pessoa, então. é que a Dá pra pessoa mim. que nunca comeu pão Já vou já primeiro. Gabriel, voou como pra foi? cima. Quando seu pai sugeriu fazer o pão, você, Sarinha, como é que vocês Fica à vontade receberam aí. essa Pegar um essa já, ajuda também? Ah, foi legal. Assim,
é uma forma dele ajudar. E igual ele falou, ele estava aposentado, estava meio paradão. Então a gente uniu o útil ao agradável na hora, tipo... Você deu o serviço pro seu pai, Exatamente. uma atividade para ele. Pra ele não ficar parado. E aí ainda teve o lucro do pão, né? E é gostoso mesmo, gente. Não é gostoso? Muito gostoso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Em nenhum momento rolou aquele pensamento assim, eu quero fazer do meu jeito. Porque sua mãe está ajudando, seu pai está ajudando. E eu já ouvi demais essa história de gente que não quer interferência, porque no final das contas ele quer fazer tudo do jeito dele, andar assim, não, vou deixar. Mas Não quer chegou fazer nem do essa próprio jeito, mas tentaçãozinha. não tem dinheiro para bancar. O seu jeito é ficar sozinho. Passou na minha cabeça. Sarinha nem pensou nisso. Eu sou uma pessoa que, desde criança, eu sempre fui muito ajudada por familiares, por irmãos da igreja. E eu tinha certeza que no casamento não ia ser diferente. Eu falei, e as pessoas sempre falavam assim comigo, marca a data que Deus provê o resto. Deus gosta de casamentos. E eu falava, e marquei. Mas assim, já tinha feito as contas. E aí, ao longo do percurso, a gente vai vendo que realmente é muito caro, que realmente não tem condições de duas pessoas, que nem eu e o Gabriel, sem ajuda externa. E a gente também não tem muitos outros trabalhos ali na Novo Tempo. Então, realmente não vai dar. E aí, aquele negócio, né? Colocou o pé na água, agora deixa Deus agir. Ai. Eu acho E isso realmente importante. Tô vendo ali umas foi lindo. fotos, ali o convitinho. Olha o pão. O convitinho que a gente manda nos grupos. Isso para mim é tremendo. E a razão de eu ter feito essa pergunta é porque o tamanho de um sonho é a quantidade de gente que cabe nele. Se as pessoas estiverem pensando que é o seu sonho, elas têm uma motivação muito baixa. Agora, quando elas se veem nos seus sonhos, e é muito interessante o perfil de casais onde as pessoas se mobilizam, né? Elas veem sua determinação, mas elas já estavam conectadas com você na construção. Isso é tremendo. E às vezes a gente está agindo, achando que em algum momento aquilo que aconteceu alguns anos atrás não vai fazer efeito. Mas essa construção foi muito legal, né? Parabéns para vocês. E pela humildade, pela clareza do que é a realidade, sem se envergonhar, sem ter medo. E o que importa é ser feliz, né? E esse sonho cabendo mais gente para fazê-lo ainda mais feliz. Obrigada, viu? A gente Muito que bom. agradece, foi muito bom, né? Muito legal. Eu Aleixo quero tem muito- que provar o pão, Aleixo. Tô eu aqui mastigando. É que a quantidade que eu... mastigando. Não. Mas o Entre Família tem um presente para vocês também. E quase que ele não Pastor consegue Aleixo. falar. É mesmo? Deixo com o pastor Aleixo essa Não honra. acredito. Esse aqui é o presentinho entre família. Ninguém, nem o pastor Toninho recebeu um desses. Exatamente. Não, para ela. Não. Pode dar pra ela. Então, os dois recebem juntos. Os dois recebem. Gente, segura também. Isso é um vale... Gente. Ó, isso é um... Ah, tá, não é para eu falar. Adiantando aqui, a produção falou, Fabiano, não fala, fica quieto. Pronto. Vale cartão presente. Pode mostrar. Vale presente entre família. Ah, que Gente, legal, tô hein? super surpresa. Aí, gente, É, quando meu a gente diz que o pessoal vai ajudando, ó, até o Entre Família. Até o entre família entrou no esquema, Gabriel. Que legal. E abre aqui ou é isso mesmo? Segura, é E eu tô surpresa, curiosa. O surpresa. que é esse vale Calma. presente? Ô, noivinha. Espera só um... Gente, mas obrigada, viu? A história de vocês envolvendo a Linda, família linda história. é, assim, um exemplo, né? Todos envolvidos. Obrigada, que Deus abençoe. E que essa cerimônia de casamento seja belíssima com a palavra de Deus aberta pelo pastor Aleixo. A gente se encontra lá no altar. Agora já era. Agora já era. Agora já A era. parte mais chata da sua vida está quase acabando. Obrigada, o prazer foi todo nosso. Obrigada. Realmente. A gente ainda tem muita coisa boa aqui no Entre Família. Nós vamos falar aqui de algumas coisas que vai aquecer o coração. O tempo faz bem para algumas pessoas, você vai ver, vai ter coisas chegando aí. Eu tô com muita curiosidade para saber de algumas coisas que vieram junto com o ferro de passar a carvão. Tem coisa aí chegando e tem a sua interação. Então, beba aquela água e já fica grudada aí da gente, porque tá quase chegando aí. São 4 minutos só. De volta, minha gente. Sempre sorrisos, né, Dali? Dali tá quase chorando aqui já, viu? Por quê? Porque o que vem agora aqui no Entre Família? Vem o momento do Na Prática. Mas o Na Prática de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente está falando sobre casamento. Ó, da Leide aí, ó, chorando de rir. Mas Não, é um momento que você gosta, um momento de foto. Isso, de de foto do nosso casamento. Mas aí é que tá, a foto do nosso casamento. Gente, eu casei em 2007, isso tem o quê? 16 anos? 17? Ih, não sei nem mais. Fica quieto, continua. Tem vários anos aí, tá? Tem vários anos aí. Pastor Aleixo, quantos anos de casado, pastor? 20 esse ano, com muita alegria. 20. Darleide, quantos anos de casada? 31.
31. Mas a Darleide casou, não tinha nem ECA. Se tivesse, ela não tinha casado. Se tivesse Era uma estatuto da criança e criança. do adolescente, era outra data. Era adolescente mesmo. Então, minha gente, bora acompanhar aí. A gente vai acompanhar algumas fotos. A foto vem agora ou vem depois, produção? E a primeira é de quem? A primeira é de quem? A primeira. É de A quem? primeira é de quem será, hein? Essa aí vai lá. já, E aí é vai um- ter que falar sobre o casamento. Ai, Olha aí. que lindinhos. Pastor Robson Aleixo e a Lu. lindos. Comenta aí, pastor Aleixo. Eu tô babando aqui. Não tem nada pra comentar, não. Vou comentar nada. Nada nada declara. declarado. Acho que deixa as imagens falarem por Sempre si. que é pra falar dele, ele foge. Você vê, né? Olha, o meu casamento foi um milagre. Foi um milagre, sim, de verdade. Da mesma maneira que a Sara testemunhou dos presentes e tal, houve um envolvimento de toda a comunidade. Isso foi uma coisa que eu vou ser grato para sempre. Muita gente, meus pais se envolveram, os pais dela, a igreja. Eu comecei a receber um monte de presente que nem imaginava. Eu ganhei absolutamente tudo. Para não dizer que foi absolutamente, eu comprei as flores. Olha isso. As flores. O resto, sim, as pessoas se envolveram. Foi um evento de todos, assim, foi muito legal. Muito legal mesmo. No dia 14 de novembro de 2004. Caminhando aí 20 para anos. 20 anos. 20 anos. Se perguntar para mim o que eu... E vocês estavam muito bonitos. A gente estava rindo antes, né? Tipo assim, ai meu Deus, as fotos. As fotos. Mas vocês estavam bem, muito bonitos. Luciana e Aleixo. Muito bom, parabéns. E fizemos uma festa por adesão também. Foi? Foi. Já era sucesso naquele tempo. O meu foi um sucesso. Para você foi, claro. Eu achei muito importante de eu dizer assim, olha, eu vou fazer o que dá para fazer. Com certeza. Vamos fazer uma festa? A gente tinha duas escolhas, não fazer a festa ou fazer por adesão. Uhum. E aí as pessoas se envolveram, foi muito legal. Não tinha, assim, tanta popularidade. Meu pai ficou assim, nossa, mas eles vão pagar e tal. Mas É porque geralmente se fica nessa, né? Ai, as críticas, o que vão dizer e tal, mas os amigos, foi o que a gente comentou, os amigos de verdade, eles vão e não vão, e vão felizes. Sim. Quem vai criticar são aqueles que não são amigos de verdade. Ah, estão né? falando deles e não do Estão casal, falando né? deles, justamente. Ah, eu queria ir o quê? Só para ir lá comer, encher o bucho, né? Como a gente fala. Só ir lá para encher o bucho, reclamar. Ah, mas que faltou não sei o quê. Ah, que tal coisa estava assim. Ah, que sempre tem, né? Por mais perfeito que você tente fazer, sempre tem um outro Mas que tem reclama. também as famílias que ficam com vergonha, né? Vergonha do julgamento, aqui que vão dizer. Mas, gente, isso é família, igreja é família. Como você disse, a igreja toda participou. Isso é viver. E a gente tem que ter essa maturidade, porque você tem dois caminhos. Em um momento você tem uma comunidade e a comunidade participa do seu casamento e ela assume isso. Em outro momento, que é o equivocado, é quando você faz um casamento para um grupo de pessoas, para que eles fiquem impressionados com o seu status. Isso aí é a maior roubada que você pode entrar. Porque o casamento, se for uma cerimônia íntima, ela tem que ser íntima com tudo. Agora, uma festa, um casamento, a cerimônia de casamento é uma cerimônia que é tradicionalmente realizada em uma igreja. Então, você não pode ignorar que o fazer na igreja é porque a comunidade que você pertence espera um rito. Então, você tem algumas coisas lá, se apresenta para alguém, o marido e mulher. Agora, querer fazer algumas coisas para que impressione mais do que o fato de você estar se unindo, isso é o canto da sereia. E que é o mais praticado. Ai, meu Deus, quem é o próximo? Ô, pastor Aristão, antes de ir pro próximo... Ih, olha lá, ó. Já ia foi pro perguntar- próximo. Ah, ele! Ia perguntar quantos quilos a menos. Essa foto foi há 20 quilos atrás. 20 quilos atrás. Olha aí. Gente do céu, que Essa moleque, hein? também, hein? Menino. Essa também. Como Que o tempo isso? fez bem Faz pra bem, você, né? Abenal. Gente, eu Uma não acho. Eu barba. acho que vocês estavam bonitos, continuam bonitos, tá tudo bem. Olha A Darleide está se isso. preparando para a próxima foto, eu acho. Não é? Darleide, tá tudo bem também, Tá viu? tudo, tudo bem. bem. Mas lembra que eu voltei do intervalo rindo muito? Dizendo assim, gente, eu tô rindo de respeito. Mas eu deveria ter dito, eu tô rindo de nervosa. É porque eu tô menor. O Abenal tá menor. Se você tiver na mesma proporção, só vai estar um holograma. Ah, eu certo, acho que vocês né? estão bonitos. Não, são lindos. Gente, foi um momento incrível também, viu? E o pastor Aleixo até falando, né, que ganhou tudo praticamente. Eu também dou graças a Deus por isso, né? A festa em si mesmo, né? Meu sogro que pagou a festa pra gente. Eu não lembro o que foi. A gente ganhou a decoração ou foi a decoração? Foi a decoração, a gente ganhou também. A gente pagou, acho que foi a parte de fotos e filmagens, se eu não estou enganado.
Eu já não lembro de muita coisa, viu? Mas presentes também na casa, né? Qual é a novidade? Alguns móveis, algumas coisas. Qual a né? novidade? Você não lembrar de muita Pois coisa. é, né? Ele lembra, sim. Ele só não lembra daquilo que você queria que ele lembrasse. Eu lembro. O principal, né? Inesquecível. Tudo que é Então tá bom. inesquecível. Mas foi fantástico. Foi um dia inesquecível. A Eliane fez um vídeo, ela fez um clipe. Olha. Ela falou, eu falei, não vai cantar, senão eu vou chorar. Ela falou, tá bom, não vou cantar. Aí ela não cantou, mas ela fez um clipe. E na hora passou o clipe Aí ali. você chorou do mesmo Eu jeito. chorei bastante ainda. Que bonito. Vendo o clipe E que ela criativa como a Eliane é, fico imaginando quantas Foi. coisas ela não inventou. fez. Rapaz, foi bonito, hein? lindo. Não, foi um clipe lindo, chorei, me emocionei. Então, agora Tudo nós muito vamos para um gostoso. rápido intervalo. Acabou. Acabou Tem nada. mais foto. Agora vamos lá. Há quantos anos atrás? 30 aí? 31. 30 e... Olha Ai, meu isso, essa Deus. menininha. Era uma menininha, gente. do céu, Olha, meu que marido, isso? gente, Jota. que magrinho. As O minhas menino também, né? bochechinhas de adolescência. Aí eu tinha 18 anos. E ele tinha 18. 19 anos. Aí na Ah. sequência, meses depois, já fizemos aniversário. 31 anos. O mais forte do nosso casamento foi a cerimônia. Foi num local muito legal, muito grande, assim, na cidade. Foi o primeiro e único casamento feito ali. Era um memorial. E toda a igreja foi convidada. Em termos de preparativos, eu trabalhei para comprar o enxoval. A nossa família, por uma história longa, também não participou dessa vivência, dessa construção. E a cerimônia em si foi mais pomposa. Mas a festa, a recepção foi bem mais simples e todo mundo participou, cooperou. Foi um dia muito feliz, muito feliz. Apesar de contratempos, né? Minha mãe, meu pai não estavam no meu casamento, mas isso é uma história longa para outro dia. Mas foi um dia muito feliz. 31 anos se passaram. 18 anos você tinha ali, Darley? 18 anos. O Jota, 19. 19. É. Pastor Aleixo casou quantos anos? Casei com 25. 25. Casei com 21, a Irene 19. Ai, que lindeza. Legal. Muito bom. A pergunta é, Ai, o ai. que você faria diferente? O que faria diferente? Responde aí, Darley, primeiro. Ai, eu realmente tenho dificuldade de dizer o que eu faria diferente, porque o que dependia de mim e dele, nós fizemos. As circunstâncias é que poderiam ser diferentes, mas as circunstâncias nem sempre dependem da gente. Mas eu acho que o nosso caminho foi bom, foi bem feito, foi bem conduzido. A gente olhando para... Hoje em dia, a gente até conversando, né? Vendo alguns casamentos e tal, a gente comentar, a gente faria algo mais aconchegante, tipo poucas pessoas, menos pessoas, tal, nada tão grande. E, sei lá, foi o que a gente tinha. A Eliane, principalmente, né? Fala mais sobre isso. Hoje em dia, se fosse... Né, o casamento hoje em dia faria algo menorzinho. No meu tal. caso, como nós investimos mais na cerimônia, como se fosse o culto principal, o pastor que veio de fora, a celebração com a igreja toda, esse foi o ponto alto. A festa em si, o depois, foi mais simples, não foi algo que a gente investiu com tanta força. Mas o culto em si, a celebração em si, daquele momento da cerimônia, aquele foi mais impactante. Teve música bonita, teve um pastor que veio de longe, que era um pastor que tinha uma oratória que a gente gostava, um modo de fazer casamento muito bonito. Então, eu tenho essa lembrança como mais forte, então não faria diferente. Eu tinha uma convicção, eu queria casar numa igreja. Por exemplo, a gente pode negociar tudo, mas eu quero casar dentro da igreja. Eu casei na igreja na hora do culto. Aí algumas pessoas falaram, mas você vai fazer o casamento na hora do culto? Eu falei, mas meu casamento é culto. É culto. E eu casei domingo 7h30 na igreja, na hora do culto, e com a igreja aberta, e todo mundo foi lá para assistir o culto. Eu acho que isso é uma coisa interessante, né? O casamento, a cerimônia é um evento de apresentação de uma coisa que está acontecendo no coração, é onde você externa aquilo. Mas a coisa mais importante é que alguma pessoa no mundo decidiu falar aquelas coisas que ela fala no voto para você. Se isso não for a maior de todas as coisas, nenhuma é. Alguém vai falar assim, eu fico com você até a morte, isso é um milagre. Celebre o milagre. E eu acho que é válido a gente pontuar isso mais uma vez, de que assim, para muitos casais cristãos, tem se perdido, ainda que sejam cristãos, o fato de o casamento ser uma celebração, sobretudo, em que se busca a presença de Deus. Sim. Isso é um rito que tem uma sacralidade importantíssima envolvida. Não é a festa, não é a pompa, mas assim,
culto, presença de Deus, com família, isso precisa ser mantido diante dos nossos olhos. E a exaltação de uma escolha que você escolheu não se declarar casado. Você escolheu que uma autoridade religiosa, espiritual estabelecida por uma comunidade de fé falasse isso. Então, você coloca todo mundo junto. Eu vos declaro. Então, você não se declarou. Alguém fez isso, e isso é um compromisso que se fortalece para a vida toda. Verdade. Bonito. Total, né? Obrigada, Bom. produção, por esse momento Memórias, fundo Demais. do baú. Muito bom. E até no que eu fui procurar as fotos, revivi vários momentos ali também, né? Vamos lá. Vamos lá, as interações? Chegando Joga às pra cá. primeiras interações aqui no nosso telão. Quem vem? Joana Silveira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Minha filha se casou em 2017. Na época, meu marido e eu não tínhamos condições de ajudar muito, de forma financeira. Se eu tivesse assistido a esse programa naquela época, teria anotado várias dicas. Que bom que o Entre Família está no ar para ajudar as famílias nesse tipo de planejamento. Legal, Joana, obrigada. Que bom estarmos ajudando Mas você. ela já pode ajudar outras pessoas É. ainda hoje, isso é muito legal. E agora, alguém anônimo lá de Barreiras, na época que eu me casei, como gostaria de ter buscado mais informações sobre finanças e também conselhos pastorais. Certamente eu teria evitado alguns problemas no casamento, mas graças a Deus hoje posso aprender e passar informações para o meu filho, que ainda namora, mas já pensa em noivar. Muito bem, parabéns. Muito bom. Gente, é tão bom a gente aprender mais, né, sobre o casamento, sobre o relacionamento do casal. A gente sabe que quando duas famílias se unem, são culturas diferentes, né, são estilos diferentes, e aí para formar uma nova família, né? E a gente fala da origem de um, da origem do outro, que formam ali o seu lar. E a Novo Tempo, ela está estreando nesse próximo sábado o programa Origens. Essa aqui é uma questão que vem na mente de muita gente. De onde viemos? Para onde vamos? E a Novo Tempo tem esse programa todo especial, Origens, trazendo já as origens de todas as coisas, as origens, né, do ser humano. E a gente vai acompanhar uma nova temporada com Daiane Fagundes, que você acompanha agora no trailer que vem chegando aqui no VT. Olhe ao redor. Veja as cores que adornam a Terra. Veja a diversidade, as peculiaridades e a complexidade desse ser que é um, em diferentes feições. Mas afinal, quem somos? De onde viemos? E como é possível sermos tão diversos? Na busca de nossas raízes, dessa vez viemos ao Iraque. Nos acompanhe nessa nova jornada de descobertas aqui no programa Origens. Imperdível, hein? Daiane, nova apresentadora do programa Origens, trazendo pra gente aí, direto do Iraque, outros lugares que ela vai viajar, vai trazer também, revelando as origens. Sábado então, viu? Depois de amanhã, sábado, aqui na TV Novo Tempo, às 5 horas da tarde, tá bom? Pastor Aleixo. Uma repórter foi fazer uma visita para fazer uma reportagem, uma matéria em uma das ilhas do Pacífico. Uma comunidade pequena, mas numerosa o suficiente para colecionar várias histórias. E quando ela chegou lá, ela começou a perguntar sobre as coisas interessantes que poderiam gerar uma boa matéria. E ela perguntou sobre os personagens, as pessoas ali que tinham mais popularidade. E aí todo mundo falava assim, Johnny Lingo, Johnny Lingo. E ela perguntou, quem é Johnny Lingo? Aí as pessoas davam sempre uma risadinha quando falavam do Johnny Lingo. E ela descobriu que ele era famoso por ser, primeiro, o maior negociador que tinha na área. Ele nunca perdia um bom negócio. Ele fazia uns rolos e sempre se dava bem. Ele conseguia fazer bons negócios sempre. Mas as pessoas davam uma risadinha pela segunda coisa. O tamanho do dote, a quantidade que ele pagou pela a sua esposa, porque tinha a cultura do dote. E ela foi lá e perguntou assim, quanto se dá por um dote aqui? Ele falou assim, se ela é alguém extraordinária, se dá uma vaca. E quando assim, fora do normal, falou, difícil, mas assim, no máximo alguém chegou a 2 vacas. E o Johnny Lingo deu quanto? E aí eles falaram, o Johnny Lingo deu 7 vacas. Que inclusive o nome da esposa de Johnny Lingo era Sarinha. Aí todo mundo ria, porque o cara mais esperto deu um valor muito, muito, muito alto acima do normal. E ela foi lá.
foi convidada para participar de uma festa na casa de Johnny Lingo e ela entrou na sala onde estavam todas as mulheres e ela começou a perceber a diferença. Porque aquelas que tinham recebido dotes inferiores a uma vaca ou só uma vaca, elas tinham um tipo de comportamento. Entrou uma mulher altiva. E ela entrou, sentou e ela perguntou assim, quanto foi o seu dote? E ela disse, 2 vacas. E ela imaginou assim, então como será a esposa de Johnny Lingo? Quando a esposa de Johnny Lingo entrou, a sala estremece. A maneira como ela falava, se comportava, a segurança dela toda. Então ela foi até o Johnny Lingo e perguntou, como que é essa história de você ter dado 7 vacas num lugar onde para uma rainha se dava 2? Ele disse, é muito simples. Quando eu decidi que eu iria casar, eu decidi que o perfil da minha esposa seria uma mulher que valesse 7 vacas. E ela falou, e daí? E quando você olhou para sua esposa, que ela não tinha essa beleza toda, não era rainha, por que você deu 7 vacas? Ele falou, você não entendeu o que eu falei. Eu decidi que a minha esposa fosse uma mulher que valesse 7 vacas. Aí, quando eu conheci a mulher com quem eu me apaixonei, eu dei 7 vacas por ela. Há o maior casamento e o maior preparo dos casamentos de todos os tempos. E vi a Nova Jerusalém como noiva preparada e ataviada para o seu esposo. A história da redenção é a história de um pai que prepara seu filho, para a sua noiva para o casamento. O texto de Efésios diz que ele mesmo, Jesus, a preparou sem mancha, sem mácula, a lavou, a purificou, pagou o preço desse dote para que a gente, a Nova Jerusalém, a noiva dele, vivesse a eternidade com consciência do preço que nos foi pago. Assim Deus quer que você viva. Assim Deus quer que você trate as pessoas olhando para você e sabendo em cada atitude da vida o tamanho do preço que lhe foi pago. Quando Deus te olhou, Ele não perguntou quanto você valia. Ele declarou e disse, você vale meu sangue, vale o sacrifício. Assim, preparados, vamos para o encontro. Muito bom. Excelente. Sensacional. O valor que temos para Cristo, né? Verdade. Amanhã, Maio Laranja. Sim. A gente vai falar sobre Maio Laranja, combate ao abuso de crianças e adolescentes. Até amanhã.